paciente que chega no meu consultório deve ser orientada a fazer uma prevenção por ano. A enfermeira que está no PSF tem o papel de convidar a pessoa que passa por ela a fazer o exame. E cada agente de saúde vai ter, dentro da sua área, o seu papel de também captar essas pessoas para o serviço. O que a gente vai tentar passar para vocês agora é por que é importante captar essa pessoa. Por que é que todo mundo fala em câncer de colo do útero e se preocupa em trazer essa cliente para o serviço? Essa vai ser a minha tentativa aqui. O que é que eu tenho que fazer e por que é que eu tenho que fazer isso? Por que é que o governo federal dá tanta importância ao serviço, ao programa que funcionaram bem para casos de câncer de colo? Eles têm que ter uma cobertura da população acima de 80%. O que é que isso significa? De cada 10 mulheres da minha área, 8 ou mais têm que fazer o exame todo ano. Nos lugares onde isso aconteceu, o número de casos não zerou, mas diminuiu. Finlândia, Suécia, alguns locais, alguns condados da Inglaterra. Por quê? Então, é 10 em cada 10 mulheres, 9 em cada 10 mulheres faz o exame todo ano. Nos lugares onde a cobertura é menor que 80%, o máximo que a gente consegue é estacionar. A gente não consegue diminuir. E em nenhum lugar conseguiu zerar. Por quê? Porque existem muitas etapas do exame de prevenção que podem ter falha. Por exemplo, a mulher pode não ir fazer o exame, né? A mulher pode ir e na hora de colher o exame, a gente pode colher no lugar que não tem a lesão. Porque é um negócio que eu raspo, você sabe o que eu faço quando. Eu raspo, né? Quem já viu colher prevenção sabe que a gente raspa o colo, mas não tem a certeza que a célula que tem problema vai sair naquele raspado. Pode fazer o exame, pode raspar no canto certo, mas na hora de preparar a lâmina, aquele pedacinho pode se perder. Na preparação da lâmina. Pode fazer o exame, preparar certo, fazer tudo certo. Na hora do doutor ler a lâmina, o doutor não vê. Está entendendo? Pode fazer, o doutor vê, está tudo certo, e a paciente não quer buscar o resultado. Quem já viu isso? Então, assim, tem muitas etapas que tem que funcionar. Agora, quanto melhor tiver estruturado o serviço, quanto mais capacitadas forem as pessoas que estão no serviço, melhor vai ser o nosso resultado. Na nossa região, a média de cobertura de prevenção, vocês têm ideia de quanto é? Alguém tem ideia de qual é a média de cobertura? 35%. Está longe da gente chegar nos 60% que precisa. Então, por exemplo, a gente tem que começar a mudar alguns paradigmas. Então, a gente tem que começar a mandar mais mulheres. Quem está colhendo, no caso do PSF, que na maioria das vezes é a enfermeira que colhe, tem que colher mais gente. O doutor está lendo a lâmina, tem que colher mais lâmina, para poder a gente saber a diferença. Senão, não gera diferença. No mundo, o câncer de colo do útero mata 500 mil pessoas por ano. É 500 milhão de mulheres morrendo todo ano no mundo, né? A estimativa é de 750 mil mulheres afetadas no ano de 2020 e 1 milhão no ano de 2050. Hoje, a Associação de Colposcopia e Doença do Trato Genital Inferior dos Estados Unidos considera que o câncer de colo de útero é uma epidemia mundial. Não existe programa de governo no Brasil para a prevenção efetiva do câncer de colo. E por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque para existir um programa efetivo, eu tenho que ter uma cobertura acima de 80% da população. Sem 80% da população coberta,
eu não vou atingir minha meta, que é diminuir o número de casos de câncer todo ano. Não houve redução da mortalidade, apesar do maior acesso ao exame. Ou seja, hoje se acredita que em cada local do Brasil, em cada posto de saúde, a mulher pode ter acesso ao exame. Vocês concordam? Vocês conhecem algum posto de saúde, por exemplo, aqui em Serra Talhada, que não faz prevenção? Não. Mesmo assim, sendo um exame de fácil acesso, nós não temos conseguido, de fato, está entendendo? Porque uma coisa é ter a prevenção do PSF, outra coisa é ter a mulher fazendo a prevenção do PSF, que é diferente. Isso, na verdade, que eu estou fazendo é uma provocação. Isso eu incluo, assim, isso toca em mim, é para tocar em vocês, é para tocar em Gabi, é para tocar em Socorro, porque isso todos nós temos participação nesse processo. E quem está dizendo isso aqui não sou eu, não. Quem está dizendo é o INCA, que é o órgão no Brasil responsável pela prevenção e pelo tratamento de câncer. Todo tratamento normatizado de câncer e toda prevenção normatizada no Brasil, quem normatiza é o INCA, quer dizer, ele está botando a mão no peito também dizendo, eu sou responsável. Não, o INCA, enquanto instituição, não tem conseguido convencer os profissionais a melhorar. Não tem conseguido convencer o governo a melhorar. E nós, cada um de nós, tem sua participação nisso. Metade dos casos de diagnóstico de câncer é no estádio 3 e 4. O câncer a gente pode diagnosticar no estádio 0, que é o que a gente chama de pré-câncer. Vocês já ouviram falar da história do pré-câncer, que é NIC 1, NIC 2, NIC 3. Isso aí é estádio 0, quer dizer, eu estou pegando antes de realmente ser câncer. É uma doença que pode virar câncer, mas ainda não é. O estádio 1 é o câncer inicial, que geralmente a gente trata com cirurgias mais simples. O 2 é um pouquinho mais complicado, vai para radioterapia e tal. O 3 já tem metástase, o 4 já tem metástase espalhada. Então, no Brasil, mais da metade do diagnóstico de câncer é 3 e 4. Por quê? Porque aquela senhora lá do PSF disse, eu já sou idosa, não preciso fazer exame, nunca adoeci, eu não estou sentindo nada. Pra cá acabou, não estou sentindo nada, o que é que eu vou fazer exame? Se eu esperar que ela sinta alguma coisa para convencê-la, eu vou pegar aqui, que é quando ela está com sangramento, está com mau cheiro. Aí é a hora que eu vou pegar o estádio 3, 4, e eu tenho pouca chance de conseguir o HPV e chegar a ter câncer. A média é de 10 a 20 anos. Então, hoje a mulher adquiriu o HPV, mas do câncer só vai acontecer daqui a 10, 20 anos. Se a gente trabalhar nesse intervalo, a gente vai dar diagnóstico de NIC 1, vai dar diagnóstico de NIC 2, vai dar diagnóstico de NIC 3, faz o tratamento e não deixa a mulher ter câncer. Então, o câncer de colo do útero é o câncer que mais a gente tem chance de prevenir. Por quê? Porque tem exame barato, é fácil, que tem todo o posto de saúde e a gente já conhece completamente a história. A gente sabe a causa do câncer de colo do útero. Mas mesmo assim a gente não consegue. Formas. O HPV ele pode atingir sob forma clínica, que é a forma da verruga. A história da verruga, né? Quem tem verruga, desde aquela verruguinha que acontece em cotovelo, em joelho, quando a gente é criança, até verrugas genitais, que a gente chama de condiloma. Todas essas verrugas estão associadas a HPV. Existe uma forma que a gente chama subclínica, que é aquela que eu não consigo ver com o meu olho. Eu preciso de algum aparelho que me ajude. Então, por exemplo, quando eu colho a citologia, eu colho aquela lâmina e aquela lâmina vai para o microscópio para eu tentar encontrar a alteração do HPV no microscópio. Existe um outro exame chamado colposcopia,
eu vou olhar exatamente o colo do útero da mulher e vou pesquisar a alteração no colo do útero. Existe exame chamado vulvoscopia, que é para examinar a vulva, peniscopia, para examinar, mas eu sempre preciso de um artifício para eu descobrir se tem lesão ou não. Eu preciso de algum aparelho. Eu não consigo dar o diagnóstico sem a ajuda de um aparelho. E existe uma forma que a gente chama latente, que é como se o HPV estivesse dormindo. Nessa forma latente, o HPV não causa lesão. Por exemplo, a pessoa tem o HPV no corpo, mas naquela pessoa ele não está fazendo mal nenhum. Ele pode transmitir para o homem. Acontece muito isso com o homem. O homem tem o HPV em forma latente, faz exame, faz peniscopia, faz tudo, não dá nada. Ele tem relação com a mulher, passa o HPV para a mulher e nela o HPV causa lesão. Está entendendo? Então o que acontece? A forma latente não faz mal para aquela pessoa, mas ele pode passar para outra e na outra não ser forma latente. E ele, depois de algum tempo, pode desenvolver também a forma latente. 30 milhões tem alguma coisa com HPV, algum contato com HPV. Concordam? 25 a 30% da população. Dessas mulheres, apenas 18 mil vai ter câncer. E dessas, em torno de 6 mil vai morrer. Então, olha o raciocínio. HPV é uma coisa importante? É. Câncer de colo é importante? É. Mesmo assim, é a minoria. A gente ainda tem muita sorte do HPV só matar 6 mil mulheres por ano. Vocês concordam? Porque, assim, o potencial era para ser muito maior. Para a gente ter ideia, pessoal, veja só. Se um homem tiver relação com uma mulher que tem HPV, ou vice-versa, se a mulher tiver relação, só tiver uma relação, só um encontro, 70% de chance de ter HPV também. Em uma relação. Eu nunca tive contato com HPV, tive relação com uma mulher que tem HPV. Eu tenho 70% de chance de sair de lá já com HPV. Depois de 10 contatos, 10, eu tenho praticamente 100% de chance de ter HPV. É muito grande a chance do cara ter HPV, minha gente. Sendo que, dessas pessoas, poucas vão realmente ter câncer. E a gente vai ver por quê. Então, o que vai fazer a diferença